Cresce na sociedade brasileira a sensação de que a pandemia está fora de controle e que o governo federal, deliberadamente, não adotou as medidas que poderiam ter reduzido o número de mortos, superior a 425 mil brasileiros. Pressões externas explicariam a atitude do governo em não autorizar o ingresso da vacina russa Sputnik V, aplicada em 62 países com excelentes resultados, enquanto aqui no Brasil há carência de vacinas. Especialistas brasileiros apontam veto político à vacina russa e argumentam que o setor de medicamentos no Brasil é amplamente controlado por multinacionais farmacêuticas ocidentais que há décadas dominam as licitações do Ministério da Saúde. As mesmas razões que explicariam o veto à vacina russa também explicariam as declarações descabidas de Jair Bolsonaro, acusando a China, sem provas, de ter inventado o vírus. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma saudação imensa a todos vocês que eu envio para debater um tema super crucial para o Brasil de hoje, numa situação dramática, com mais de 408 mil mortos, no momento em que, para surpresa geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vetou a vacina russa Sputnik, tema que exige uma voz abalizada, experimentada. E é para isso que nós convidamos o doutor Eduardo Costa, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, professor da Fundação Oswaldo Cruz e também epidemiologista. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, professor. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui na Telesur, quer dizer, um programa que vai para a Telesur. Afinal de contas, é uma agência que tem defendido causas das mais justas nossas aqui, caras à América Latina, então eu me sinto muito honrado com esse convite. Doutor Eduardo, uma questão que chama a atenção é que 63 países já estão utilizando a vacina Sputnik. E, por toda a informação que foi veiculada, a atitude que embasou o veto da agência brasileira a essa vacina Sputnik não foi assim algo tão objetivo. Parece que tem aí uma dose de questões a ser esclarecido. O senhor colocaria esse veto dentro de uma visão mais ampla, estratégica, geopolítica? Em qualquer sentido, quer dizer, com qualquer perspectiva que eu examine a decisão da Anvisa, eu jamais não concordaria. Não concordaria do ponto de vista técnico, político, geopolítico, mas tem um que é central, não é, Beto? Eu queria te tratar assim de uma forma mais caseira, te chamando assim pelo apelido, né? Mas eu queria te dizer o seguinte: a primeira questão fundamental nisso daí é que a gente não está numa época, digamos, de uma incidência baixa de uma doença. A população brasileira está precisando de vacinas. Bom, esta tem feito com que algumas vacinas tenham sido aprovadas até com algumas, às vezes, documentação que ainda está para ser completada, que não tem em praticamente todo mundo. As vacinas que foram aprovadas aqui estavam da mesma maneira, com algumas questões antes, mas sempre foi colocado que, face à incidência da doença, face a essa situação pandêmica agravada mais ainda nesse momento, a principal observação que tinha que se fazer é dar oportunidade à população, desde que, evidentemente, as reações adversas não fossem muito graves ou muito frequentes, usufruir, na verdade, de um produto que está demonstrado que previne a coronavírus, a doença na SARS-CoV-2. Então, eu acho que a primeira coisa é esse absurdo, quer dizer, uma agência para a saúde impedir, neste momento, que a população tenha acesso a esse bem de saúde
que é um direito da população brasileira. Então, ela está fazendo um trabalho contra a saúde. A minha opinião é que esse é o mais grave. Foi contra a saúde dos brasileiros. A justificativa para isso não cabe do ponto de vista estritamente técnico. As desculpas foram praticamente desculpas. Inclusive, mal feitas observações sobre os estudos da vacina russa. Não corresponde à verdade do que está escrito nos artigos, etc. E já não é a primeira vez. Eles já tinham impedido de ser importada antes com o argumento de que tinha que ter um estudo clínico no Brasil. Isso é um absurdo. A maioria das coisas que o Brasil também faz aqui vão ser usadas em outros países. As populações não são tão diferentes assim. Essa aí mostra muito o espírito que está rolando na Anvisa já há mais tempo, já há 2 anos. Já perdemos meses que podiam estar prevenindo mortes se eles, no primeiro momento, já tivessem sido, pelo menos, mais proativos. Quer dizer, se tu está numa agência, vamos pensar aqui, numa agência reguladora, que a tua população do teu país está morrendo daquilo, toda a imprensa falando desse problema que tem. Se eles vêm com alguns problemas técnicos pequenos ou falhas de documentação, qual é a atitude de uma agência responsável? É tentar até ajudá-los. Como é que vocês precisam o seguinte, para a gente poder resolver isso, em vez de tentar fazer pegadinha, você tem que fazer uma atitude bem proativa de ajudar. Qual é o problema? Vocês têm problema em nos apresentar isso aqui? Porque, enfim, porque, na verdade, eles fizeram tudo como se fosse uma coisa já pronta, assim, onde é que está a falha? Só que não acharam. Eu te garanto que não acharam. Eles sacaram uma ideia e que não é, na verdade, real. O estudo publicado, inclusive de fase 3, lá no Lancet, é um estudo muito bom. Já o de fase 1 e 2, eu queria dizer que é um depoimento aqui de quem lê essas revistas, esses artigos. A publicação da fase 1 e 2 da vacina da Sputnik V tem um comentário extremamente importante de um professor americano que comenta lá do John Hopkins, dizendo que eles tinham colocado um novo estándar em parâmetros de homogeneicidade depois de publicar aquele artigo, que até ali eram muito mais pobres. Está lá escrito, é um artigo de uma revista inglesa. Então, eu não sinto respeito por essa decisão da Anvisa. Eu gostaria até de pedir a sua abordagem no seguinte sentido. Houve infectologistas aqui no Brasil que lançaram a seguinte visão. A Sputnik ela apresenta resultados ainda mais rigorosos do que outras vacinas, como, por exemplo, a Coronavac e a própria Oxford, cujas fases 3 publicadas não foram, em alguns casos, não foram publicados ou levados em consideração pela Anvisa. E outra coisa é que a Anvisa não fez o teste em relação à Sputnik e a negou. Como é isso? Em primeiro lugar, a Anvisa realmente, embora pudesse requerer isso, ela não fez teste. Ela não é naturalmente, ela precisa pedir, porque é base de incertidões, é uma burocracia de pesquisa, vamos chamar assim, burocracia de regulatória. Então, não faz as coisas, é tudo certificações. Tem tal, manda tal documento, aquele tipo de coisa, é assim que funciona. Mas ela pode fazer, inclusive por atividade fiscal, dizer, bom, houve uma fraude, mandaram uma coisa, trocaram os vasos, mas seja o que for, ela pode a qualquer momento requerer isso. Ela normalmente não faz, mas vai pedir para um laboratório credenciado para fazer e identificar se aquilo tem ou tem. E ela não pediu isso nesse caso. Ou ela preferiu não trazer a coisa. A alegação de que o estudo de fase 3 deles é baseado numa coisa que o ouvinte talvez vá, o telespectador possa ficar surpreso. É que eles dizem que
não está bem definido o diagnóstico, não consta lá do que foi publicado pelo Lancet, não consta lá a definição de caso. Acontece que lá está mais do que isso. Lá está referenciado um sistema já praticado na rotina, um sistema que é, inclusive, todo online, um sistema todo, como o cara fala aqui, todo sofisticado mesmo, em que faz essa seleção já em cima de programas. E lá o artigo diz qual teria um apêndice para tu pegar tudo isso. Então, eles não pediram esse apêndice para verificar, entendeu? Ele é tudo bem mais feito mesmo. O infectologista, acho que é o Caseiro que falou, está correto. Ele tem padrões melhores. Agora, o que acontece é que só para dizer que a Coronavac é uma vacina muito boa, é igual a outra, e não foi publicada nesse tipo de órgão. Mas a documentação, o teste, como foi feito no Brasil, nós conhecemos direito todos os procedimentos aqueles de fase 3. E foram mostrados assim em toda a imprensa, e está a documentação que está incluída na Anvisa, dos resultados atestados pelos professores aqui que fizeram, ela é muito boa. É uma vacina muito boa. Quer dizer, a publicação num órgão americano ou inglês não é o único padrão. A gente tem inteligência para saber o que é bom, o que é ruim. Mas no caso da vacina Sputnik, não tem esse problema. Agora, eles criaram uma outra questão, que é dizer que teria um vírus replicante ainda permanente lá. Uma bobagem. É uma bobagem, porque você tem uma fase de purificação. Se os caras falaram sobre uma fase que ainda tem e tal, é lá na fase inicial, quando faz a cultura, porque você faz uma produção grande, né, do vírus, nesse caso, né, da proteína spike e tal, faz uma cultura grande do vírus modificado, e que, se tiver impureza, se ele não tiver, se tiver ainda replicante, vai sair aí fora, por causa dos processos que são utilizados. Eles podem falar que numa fase tal tem alguma coisa, mas eles não têm nada, eles não pediram documentação, eles começaram a dizer que era no produto final. Então, a Anvisa fez de propósito. Essa que é a nossa questão, que eu fico triste de falar, que isso não foi coisa por acaso, embora tenha um rapaz lá que assumiu tudo para falar aquilo publicamente. Isso foi uma grande armação, que a gente sabe que tem pernas fora do Brasil também. Então, eu vou pedir ao senhor a possibilidade de a gente fazer aqui uma pequena pausa, e já nós voltamos aprofundando todas essas questões em torno do veto à vacina Sputnik V no Brasil pela Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, quando o Brasil já alcança 408 mil mortos. Já voltamos. Latitude Brasil está de volta discutindo o veto à vacina Sputnik V pela Agência Sanitária Brasileira, que chocou a todo mundo. Estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Costa, ex-secretário de Saúde do governo Brizola, no Rio de Janeiro, saudoso Leonel Brizola, e também professor da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Eduardo, nós temos uma situação no Brasil em que os modelos das agências, eles foram criados exatamente na onda da privataria, palavra usada também pelo ex-governador Brizola.
Nesse sentido, essa filosofia, essa ideologia, né, somada ao fato largamente divulgado pelos meios de comunicação independente do mundo, de que os Estados Unidos teriam vetado ao Brasil a compra da vacina Sputnik, isso não merece uma reflexão mais profunda da sua parte? Não, em primeiro lugar, a questão é o seguinte: não dá para dizer assim que foi vetado pelos Estados Unidos, mas tem gente que é subserviente por profissão, sabe? Eu não sei se os Estados Unidos chegou disso, mas se sabe que os Estados Unidos, sua coisa geopolítica, se sabe por publicações fora do Brasil, que não querem deixar que essa vacina chegue, a vacina russa chegue na Europa Ocidental. E como a União Europeia está estudando isso, o caso do Brasil veio na hora para poder dar uma brecada nisso. Isso tudo faz parte de um jogo. É tão claro isso que a reunião daqui no dia 26 à noite, que houve essa rejeição, tinha que passar um dia, claro, no dia 28 de manhã, na revista Science Translational, essa revista já tinha uma matéria completa sobre isso, advertindo o mundo que o Brasil não tinha aceitado, porque era ruim, e faz um discurso de uma pessoa conhecida como um cientista, digamos, que é jornalista, na verdade, chama de jornalista científico e tal, já mandando pau em 24 horas antes, quer dizer, não chegou a ter 24 horas a decisão, já tinha a matéria pronta para difundir para o mundo. E já publicada ali, não é só pronta, já publicada. Muito significativo. É claro isso, né? E a gente pode dar referência da revista, falar dia 28, revista Science Translation, dia 28, procura a matéria do Derek, e não me lembro o outro nome dele, está lá. Bom, e foi lá para se tentar segurar na Europa isso. A outra questão que você colocou é do modelo. Realmente, aqui, o nosso um ex-senador brasileiro, que foi governador também, foi que trouxe, na verdade, essa concepção dentro da saúde, que foi o Serra, de trazer modelos de agências que são, especialmente o modelo americano, de regulação para dentro da saúde, né? Ele fez isso com a criação da Anvisa e também da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a dos planos de saúde. Quer dizer, você sabe que essas agências elas deveriam ser para regular, digamos, o setor privado, pelo menos o modelo americano. Mas aqui elas regulam o privado e o público, é muito engraçado. E a composição delas, quer dizer, então o público não tem defesa, porque tem que entrar lá naquela máquina de moer carne para ver qual é o jogo entre os dois. Um quer comer o outro, entre aspas. Em geral, o público não. Só os, digamos, os esquerdistas de carteirinha. Mas, na prática, entendeu? Quem está lá para querer moer os outros é o setor privado. E não por acaso foi esse senador que foi o autor da lei que retira da Petrobras a obrigação e o direito de ser a operadora única no petróleo, internacionalizando o petróleo pré-sal, o mesmo José Serra. Não, isso aí, esse modelo veio para, na verdade, dar condições. É um modelo que, por exemplo, também tem na área de petróleo do Brasil, que está com um grande problema por causa disso, porque o setor privado, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é dos planos de saúde, as operadoras dos planos é que controlam, indiretamente são elas que nomeiam os diretores. Essa coisa é assim. Não se iludam sobre o Brasil, se alguém tiver alguma ilusão, que isso aqui, há muito tempo, como a gente falava nos tempos diferentes, eu sou velho porque eu lembro, né? Isso aqui é um quintal americano, um quintal. Eu até peço o seu comentário sobre o seguinte fato. Mesmo no momento em que o Brasil tinha grande presença de médicos cubanos, que ajudaram muito aqui no tratamento do povo brasileiro, em lugares em que médicos brasileiros não estavam, não chegavam, mesmo naquela época, por exemplo, não foram importados medicamentos da indústria farmacêutica de Cuba. Os médicos vieram, mas tinham também muitos remédios que poderiam ter vindo
e não vieram. Quer dizer, a presença das multinacionais aqui é, digamos, esmagadora sobre o mercado, de tal forma que todas as licitações do Ministério da Saúde giram em torno dessas mesmas multinacionais farmacêuticas. Não é por aí? Não ajuda a compreender? Isso faz parte, é um alargamento, digamos, da mesma situação. Eu tive bastante relação com Cuba em relação a algumas questões, a vacina de meningite, trabalhei um pouco, enfim, uma atividade grande. É lá um país sério, né? As pessoas levam seriamente as questões. Eu acho que aqui o Brasil, numa certa perspectiva, pelo menos, não tem o mesmo grau de amor ao país, de vontade de fazer, né? E a gente vê que um país pequeno como aquele produz, faz coisas, ele tem poucos recursos naturais pelo tamanho, né, do país mesmo. A situação insular dele também complica. E é um país que tem um orgulho de si mesmo, sabe? Porque o Brasil todo mundo quer vender para ir para fora, entendeu? É uma coisa chata, né? Só uma revolução cultural no Brasil. Que poderia dar uma mudada de as elites, especialmente, mostrarem que gostam desse país e não querem simplesmente tirar dinheiro para o outro lado e realmente tomar conta. Essa que é a questão principal, sabe? Que não temos uma elite nacional com vontade de fazer disso um grande país. Eles agem com a cabeça ainda dos colonizadores que queriam arrancar daqui o máximo e levar lá para fora. Agora, logo depois do veto à vacina Sputnik V, veio a compra de 100 milhões de doses da Pfizer. Já estava programada, mas isso daí estava programada essa compra, e é interessante que essa vacina, embora eu diria que se tornou uma vacina que, com todos os dados até agora, é uma vacina muito boa, ela é que mais se tinha que ter precaução, porque ela tem alguns processos que a gente tinha precaução mesmo, tinha que ver mais como é que funcionava. Ela não é uma vacina pouco reatogênica, não, e nem é tão melhor. Tem um dado muito especial sobre ela, que a gente tem que sempre dizer que realmente eles tiveram coragem de botar para frente uma tecnologia que já se conhecia, mas que precisava ser usada em humanos, precisava coragem de fazer aquilo. Se isso é coragem do empresário, se não é coragem do povo que se submete, né? Era uma vacina com expectativas, mas ela é bastante reatogênica. Inclusive, esses choques anafiláticos que ela dá são uma frequência bastante alta, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Agora, lá nos Estados Unidos, tem um cara de 30 minutos, que em geral é o tempo aí, no máximo, que dá uma reação anafilática grave, ele não sai do lugar que ele vacina, tem assistência médica preparada se tiver. É mais ou menos um caso em 100 mil que acontece isso. Tem que estar ali preparado e tal. Cara, chega aqui no Brasil, imagina dando aquelas vacinas dentro de um barco, dentro de uma população ribeirinha, que o cara nem desce do barco, vai ali, vai ali. Quem é que vai salvar ele depois de ter uma reação? Os caras não estão olhando que tem certas coisas que o cara tem que ter uma adequação ao ambiente dele. Nós não temos um sistema desse, como está tendo nos Estados Unidos ou na Europa, que pode estar do lado, uma equipe médica preparada do lado de quem está sendo vacinado. Não é a nossa realidade. Vamos ver que vai. Eu não quero que aconteça nada, quero que tudo vá bem. Vou ver o que vai acontecer com esses 100 milhões de doses aqui. É uma tristeza eu ter que dizer isso. Agora, uma palavra do senhor, rapidinho, porque já está terminando. A dependência tecnológica do Brasil. O Brasil não conseguiu entrar nesse clube de produtores de vacina, ainda tem gente morrendo de sarampo no Brasil. O que é esse atraso? Isso é desindustrialização? Dependência tecnológica? Não, duas coisas. Não, ou três, agora você aumentou três coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte: no assunto específico de vacina, o Brasil foi pioneiro. Até 64, todas as vacinas que a gente utilizava eram feitas aqui, e em todos os modelos. Fizemos vacinas únicas, novas no mundo, inclusive, foi a primeira vez feito e disseminado aqui. Nós tivemos um processo para a ditadura militar no Brasil que
especialmente na fase inicial, veio para acabar o que tivesse desses laboratórios, inclusive botou uma multinacional para ser a produtora de vacinas, uma empresa que chamava Sintex. Acontece que eles começaram a falhar, viu? Essa Sintex começou a fazer vacina que não funcionava, começou a dar problema para caramba, e eles já tinham destruído os laboratórios públicos. Então, houve um esforço de restabelecer os laboratórios públicos do Brasil, no período já após, no comecinho, já durante a ditadura, quando teve a epidemia de meningite, já houve uns investimentos. E depois houve uma ampliação disso. Mas acontece que eles dão preferência para fazer esses acordos com multinacionais e pararam. Então, nós não temos nenhuma vacina nossa. As nossas universidades têm capacidade tecnológica, têm capacidade de inventividade. Só que não chega, não é um financiamento continuado, porque é uma atitude liberal, entendeu? Então, tem múltiplos grupos de pesquisa fazendo a mesma coisa, indo para os seminários e discutindo, mas não tem objetivamente um programa. Vamos ter a vacina. Então, esse é o problema da nossa cultura nova, pós, digamos, ditadura no Brasil, onde a democracia é uma coisa para a gente fazer o que dá vontade. Quer dizer, não os pobres, né? E nós temos uma outra situação diferente, que eu queria te dizer o seguinte: a nossa dependência é por opção. Nesse assunto, por exemplo, de vacina, nós temos a dependência tecnológica por opção. Nós resolvemos não ter. Muito bem, doutor Eduardo Costa. Eu lamento não ter mais tempo para explorar tanta opinião lustra, seus conhecimentos, sua experiência também. Queria lhe agradecer pela presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Beto. Muito obrigado a Telesul também. A vocês de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, obrigado pela sua atenção. Até semana que vem, com Latitude Brasil. Tchau.